esta manchete que está no DCM e que eu queria muito que tu me dissesse se isso é real ou se isso é mais uma bravata do Donald Trump. Então, o Trump diz que o Putin concordou em negociar o fim imediato da guerra da Ucrânia. A primeira coisa que eu pensei, Willy, foi o Trump está criando propaganda para ele mesmo, porque ele disse na campanha que ele acabaria com essa guerra o mais rápido possível. E agora ele está dizendo, então, que o Putin concordou em negociar. E aqui na matéria, o Trump afirmou que Putin usou seu lema de campanha senso comum e que ambos planejam contatar o presidente ucraniano para informá-lo sobre os próximos passos. O Kremlin confirmou a conversa e revelou que Putin convidou Trump para visitar Moscou e discutir pessoalmente o fim da guerra. O presidente russo expressou sua prontidão em receber autoridades americanas na Rússia, nas áreas de interesse mútuo, incluindo, é claro, o tópico de um acordo em relação à Ucrânia, disse o porta-voz Dmitry Peskov. A última vez que Putin conversou com um presidente estadunidense em exercício foi em fevereiro de 22, quando falou com Joe Biden, pouco antes de ordenar a invasão da Ucrânia. A ligação ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos e Rússia realizaram uma troca de prisioneiros. Os russos liberaram o professor estadunidense Mark Fogel, enquanto os Estados Unidos liberaram um cidadão russo. O gesto foi visto como um sinal de boa vontade entre os dois países, que mantêm relações tensas desde o início da guerra na Ucrânia. O resto não tem tanta importância quanto isto. E aí, meu caro Willy, o Trump vai se colocar como o apaziguador do leste europeu? Em primeiro lugar, uma questão técnica. Vocês estão me vendo bem? Porque para mim a tela desaparece. Opa, agora tu travou para mim. Deu uma travada. Fala aí para mim, para eu te ouvir. Eu vou ter que certamente mudar de tela para vocês me verem, então. Tranquilo, vai lá. Vai lá que a gente aguarda. De tela em 30 segundos. Não tem problema, vamos lá. Willy Del Valle já volta trocando de tela, 17 horas 14 minutos. Gente, continuem contribuindo com o Diário do Centro do Mundo, que é muito importante a contribuição de vocês para o nosso trabalho. Em instantes volta o Willy Del Valle conosco. Tem mais alguma coisa? Tem sim. Chegaram mais alguns superchats nesse meio de tempo aqui. Sueli Resistência. Viaro, fala alto, grita. Quem sabe alguém no poder te ouve. Sua voz é a nossa. Margarete Rodrigues. Essa tem que ler com ele, pela presença do querido Willy. E Emília Milanese, professor Milanese. Professor Viaro, você quem dá o tom. Meu respeito e minha admiração. Abraços. Obrigado, minha cara. Agora sim, Willy, já melhorou, já estamos te vendo bem. Eu te perguntava se o Trump vai ser o apaziguador do leste europeu tão rápido quanto ele disse que poderia. Eu suspeito. Apaziguador tão rápido quanto ele disse que faria, já não será. Porque ele disse que resolveria, poria fim à guerra em 24 horas da sua posse e não aconteceu. A gente já vai ver um mês da sua presidência em uma semana e a Ucrânia continua em guerra. Ao meu ver, eu suspeito que a paz que Donald Trump tenta apresentar para o Oriente Médio, aliás, que a paz que Donald Trump tenta apresentar para o leste europeu é a mesma que ele tenta apresentar para o Oriente Médio. Ou seja, uma falsa paz. Uma paz que, na verdade, é apenas uma superfície, que é apenas um discurso. É uma paz imperialista. A paz que ele vai propor para o leste europeu é o imperialismo. São dinâmicas coloniais disfarçadas de paz. É a paz liberal. São as grandes potências globais que vão tomar o controle, que vão determinar o futuro de um país outrora colonizado ou em situação de colonização. Ou seja, isso foi o que aconteceu no Oriente Médio. Logo de cara, Donald Trump, ainda antes de ser eleito, tenta se apresentar como o candidato ao Nobel da Paz,
pela contribuição de suas equipes na trégua obtida na Palestina. Só que a outra face desse processo, dessa aliança costurada entre potências imperialistas, leia-se Israel e Estados Unidos, governados por grupos supremacistas raciais, é uma espécie de deslocamento do genocídio. Imediatamente, o Estado israelense continua bombardeando e intensifica bombardeios na Cisjordânia. Então, a trégua, na verdade, é só de um lado que já foi praticamente totalmente destruído em termos de infraestrutura física. Então, não é uma paz, não é nem sequer uma trégua total. É uma trégua numa zona e uma intensificação de um genocídio em outra. Então, é a perpetuação de uma dinâmica imperialista colonial, ou uma intensificação, ao mesmo tempo, da colonialidade mundial do poder. São as grandes potências que contribuem para a destruição de um povo e que se arrogam como suas defensoras, como seus defensores, como os defensores, os seus salvadores. Elas destroem um povo, depois se apresentam como seu salvador. Então isso foi o que aconteceu no Oriente Médio. E, ao meu ver, é o que Donald Trump pode oferecer para o leste europeu. A dinâmica que está se apresentando até então não aponta em outra direção. O que a Ucrânia se vê, em que estado, em que posição a Ucrânia se vê para garantir a sua soberania estatal? Vender território, ou melhor, vender riqueza, vender natureza, vender a sua natureza para os Estados Unidos, para manter a sua soberania estatal. Ou seja, ela já se vê numa situação de negação da sua própria soberania estatal, ou da soberania da sua natureza, e do reforço do poderio americano. E, ao mesmo tempo, quando Donald Trump evoca uma resolução do conflito com Vladimir Putin, ou seja, sem uma negociação com o principal, com a vítima, que é a Ucrânia, trata-se necessariamente de uma paz imperialista, ou seja, invasor e fornecedor de armas se unem para dividir território. A gente está assistindo de novo uma dinâmica em que as grandes potências do mundo dividem o planeta entre si. Isso aqui fica para você, isso aqui fica para você. Ao meu ver, é isso que Trump pode oferecer como paz para o leste europeu. Pelo menos 2 episódios na história são caracterizados por essa divisão de território, né? A África e também o mundo como um todo durante a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. E parece que isso não ficou demodé.